Fala, povo da minha terra, povo de Itapebuçu, mais um vídeo aqui para o nosso canal, tá certo? E hoje, gente, 13 de maio de 2023, nós queremos fazer um vídeo especial, gente. Um vídeo em memória a um artista da terra. A um artista da terra, é o poeta e repentista José Freire dos Santos, mais conhecido como Zé Valente, certo? O Zé Valente, filho de Joaquim Freire dos Santos e Maria de Jesus, ele veio a este mundo no dia 16 de abril de 1940. Pois é, então é sobre isso que o nosso vídeo de hoje vai discorrer. Você que está chegando no canal hoje, se inscreve para dar essa forcinha pra gente. Sem dúvida, eu fiquei muito agradecido com a sua participação aqui no meu trabalho, tá bom, gente? Os últimos dias do Zé, conhecido como Zé Valente, foi aqui, gente, ó, na residência do seu irmão, certo? Antônio Freire, conhecido aqui como Antônio Mangola. E era comum, gente, às tardinhas, ver o Zé sentado aqui, ó. Zé sentado aqui, geralmente ao lado do seu irmão, Sindu, e aqui, olhando o movimento, ele já doente, já bem velho, e aqui conversando com as pessoas que passavam, aqui citando seus versos, as suas rimas, e isso trazia alegria para todas as pessoas que ficavam ali em volta do Zé. Pois é, nós vamos conhecer a casa onde morou o Zé, vamos conhecer o trajeto que ele fazia vindo lá do seu lugar, da sua comunidade, que já ficava fora aqui de Itapebuçu, da zona rural já, e ele vinha todas as noites com seu irmão para cá, para a rua, e nós vamos conhecer um pouquinho, tá bom? Vamos lá, porque tem muita coisa boa para nós. Pessoal, eu estou aqui com o senhor Afonso, também uma figura, uma pessoa muito importante aqui em Itapebuçu, certo? Ele representa os vaqueiros da região, os vaqueiros da nossa localidade. Ele que mais do que ninguém conheceu de perto também o Zé Valente. E eu gostaria de perguntar aqui ao senhor Afonso, tudo bom, senhor Afonso? Beleza. O que o senhor tem a me dizer sobre o Zé, a figura que foi Zé Valente? O Zé Valente foi um cidadão que nasceu ali na Mais rede, próximo, pode chegar mais perto. na rede ali, que era a Serra do Rato ali. Estava bom. Aliás, ainda era até meu parente ainda. Ainda era o seu parente, Zé, né? Era um cabo aqui com uma cultura boa, de programar as coisas. Aham. É porque daquele para trás as coisas eram mais atrasadas. Mais atrasada. Mais atrasadas. Em relação a hoje, era bem... Hoje era mais atrasada. Mas o Zé Valente era para... Morreu, faleceu, Deus levou. Era para ter sido um homem que era para ter ficado aqui, gravado na história. Na história, na memória aqui do... Nós se encontrava ali lá no Lajedo, nós se encontrava e nós prosávamos versos. Aí um dia eu me encontrei com ele no caminho, aí disse até assim: nessa fazenda Lajedo tem um tal de Zé Valente, é da minha mesma família, e ele disse que é meu parente, que quando se encontra comigo, nós dando a fazer repente. Era um caba bom, Zé Valente, viu? Não é porque todos nós temos esse caminho pro certo, né? Isso. Tem esse caminho pro certo, porque da manhã só pertence a Deus. Mas o Zé Valente, eu ainda quero um caba bom, às vezes fizeram um cantador aqui no carro, lá do lado, caba formado. Mas o Zé Valente entupiu ele ligeiro. Botou ele no bolso. Botei ele no bolso, aí no final ele pediu: rapaz, deixa eu cantar só, eu canto só um pedaço e você canta outro pedaço. Aí o Zé Valente: não, rapaz, o cantador que tem rima na hora, ele rima na hora, não tem esse negócio de pedaço para depois não. O Zé Valente era uma figura, e isso aí juntou um multidão de gente. Hoje esse cara que cantou mais ele ali, tá até para Banco de São Paulo, que era o Luizinho da Irauçuba. Sim. Tem uma mão grande, mas o Zé Valente é porque foi criado aqui. E você sabe que o pobre sempre é mais, né? É verdade. Mas o Zé Valente era um cara que era para ter um nome grande hoje aqui Com certeza. no nosso Itapebuçu. Deixou um legado, ficou na história todo mundo amigo, do Itapebuçu. Deixou. E não tem como, no dia de hoje, gente, a gente não trazer aqui em memória a figura que foi esse grande cantador que foi o Zé, viu? Então, senhor Afonso, muito obrigado pela sua participação, prazerzão, viu? Que Deus abençoe. E vamos pra frente, porque Itapebuçu tem história, Itapebuçu tem história, viu? Um abraço a todos, Deus abençoe. E quando for alguma coisa relacionada à vaquejada, nós vamos voltar de novo pra conversar com o senhor Afonso aqui, tá bom? Ele que é o símbolo dos vaqueiros aqui da região. Valeu, gente! Então,
pessoal, o Zé viveu seus últimos dias aqui na casa do seu irmão Antônio Freire, conhecido como Antônio Mangola, certo? E o Zé, ele viveu seus últimos dias aqui também com seu irmão Sindur, como a gente conhecia bem, e eles viveram aqui, certo? Foram muito bem acolhidos. Eu confesso para vocês, os irmãos conheci de perto aqui, a gente cresceu aqui pertinho e acompanhamos aqui todo o carinho, toda a atenção que o seu Antônio tinha por esses dois irmãos, o Zé e o seu irmão Sindur. E o Zé viveu seus últimos dias aqui, nesse quartinho aqui, gente, ó. Quero que o irmão mostre aqui. Pronto, esse aqui foi o quartinho onde ele viveu, abrigado, certo? E ele viveu aqui, certo? Até a sua partida para a eternidade. Ô meu amigo, falar do Zé Valente, o baluarte do improviso aqui da nossa região, é uma satisfação. Eu conheci na minha infância, né? A gente ia pro Lajedo ali, tinha o irmão Cindo lá, tinha um barzinho lá, sempre a gente ficava ele tocando. E falar dos convites que ele recebia aqui nas vaquejadas para fazer o seu improviso no seu repente. Falar de Zé Valente, rapaz, é muita coisa boa, é muita lembrança boa. Ele foi um verdadeiro poeta da viola, né? Dos repente, improviso mesmo na hora, beleza? Então, seu Antônio, me diga uma coisa, conte aqui para o nosso público aqui, seu Antônio, o pessoal que está acompanhando nosso trabalho hoje. O Zé foi uma mente brilhante, né? O Zé tinha uma mente para compor os versos, sem nunca ter estudado, né? Sem ter uma formatura. Aprendeu por si próprio. Aprendeu por si próprio, né? Ou seja, gente, o Zé, ele era um autodidata, certo? Ele sozinho, ele aprendeu os versos, aprendeu a tocar sua viola. O Zé era fantástico. Ele era bom de memória, ele tinha uma memória muito forte. Era, né, senhor? Ele quando ele aprendeu a ler, ele achou um pedaço de carta de ABC. Encosta mais um pouquinho aí, mano. Pronto. Ele achou um pedaço de carta de ABC, aí ele foi mostrar ao papai. Papai, eu queria uma carta de ABC. Aí começou a ler o ABC. Aí começou a carta de ABC. Em 24 horas ele gravou essa carta de ABC todinha. Aí começou o estudo dele. Rapaz. Foi. Ele pegava um romance, ele tinha 200 romances gravados. Uhum. Ele pegava o romance e lia todinho. Então, quando ele terminava de ler o romance, ali já estava gravado para ele. Rapaz. Era demais, mano. Fala de sério, fala de sério. Aí depois que ele adoeceu por causa disso, né? A memória é forte. Né? Pois é. Ou seja, rapaz, o Zé, ele foi de fato uma figura, um artista, aqui que não tem como a gente, num dia como esse, gente, um dia como esse, como eu já falei, hoje, um dia como hoje, 13 de maio de 2015, o Zé estava partindo desse plano material, né? E o Zé deixou aqui um legado, deixou uma história. O pessoal os mais novos, né? Talvez não lembra aí, o nosso vídeo vai contribuir muito para isso, porque eles vão ter a noção, vão conhecer um pouco da história do poeta, do repentista Zé Valente, né? Né, seu Tânia? Porque hoje a geração mais nova não conhece, não tem conhecimento, a não ser aqueles hoje dos seus 40 anos acima, e lembra muito bem, com certeza, a figura que foi o Zé. Né? Hoje os novos não ligam mais uma coisa dessa. Uhum. Não aprendem, uma pessoa que recorda uma pessoa de idade. Pois é. Os novos é uma prenda muito boa. Zé, ou melhor, seu Antônio, e me diga uma coisa, e ele tinha aquele ato, né? Ele já era rotina, toda noite, vir lá do Lajedo, e ele vir pra cá, pra rua, com a viola aqui no ombro, os dois, ele e o mano, né? O Sindu, conversando ali, e vinha pra rua. Era muito interessante, rapaz, aquela dedicação dele, né? Aquela dedicação. Era uma união deles dois, toda noite eles iam pra rua. Era bom demais. Com certeza. Pois é, irmão. Então a gente está no nosso momento aqui de memória à pessoa do Zé Valente, e
nesse dia a gente quer aqui, né, agradecer em primeiro lugar a Deus, né, por ter conhecido um grande artista, ele que ficou na história aqui do nosso Itapebuçu, tá certo? E aqui o seu Antônio Freire, certo? É o irmão, né? Irmão conhecido aqui como Antônio Mangola, na intimidade. Aqui a gente tem uma grande estima, nós queremos muito bem. Como já falei, a gente mora aqui pertinho e ele conhece a gente, a história da gente desde a infância. E eu não poderia nesse dia de hoje, gente, fazer essa homenagem ao Zé. Um grande amigo. Um grande amigo, certo, gente? Um grande amigo, certo? Eu lembro muito bem, ele já bem debilitado, mas a gente vinha aqui e ele tinha aquela satisfação em receber a gente, eu, meus irmãos, a minha família. E como eu falei para vocês, ele não tinha dificuldade para ali em poucas conversas ele já começou uma rima. Bom, rapaz, eu tenho muita lembrança do Zé Valente. Por sinal, eu gostava muito quando ele pegava briga com o Maurílio, com a Belina dele. O rapaz levava a Belina, passava não sei quantos meses com ela lá, e ele aqui de pés, se lamentando. Quando chegava, pegava uma briga, dizia que não dava mal o carro de jeito nenhum, no outro dia o cara ia-se embora no carro. Eu gostava da putaria. Mas era bom, o homem era bom. Eu gostava demais. Grande repentista, né? Repentista de primeira. Ali o que precisasse ele dava na hora. Sempre tinha ali, né, alguma coisa para Inventar. apresentar, né, para apresentar para o público, né? Era de repente mesmo, não era negócio de estudo, não. Pronto. Era da divina luz de Deus, né? A lembrança que eu tenho do seu Zé Valente era ele na calçada do seu Antônio Mangola, tocando um violão, colocando as pessoas nas rimas do cântico dele, e as pessoas animando a roda do cântico. Muito bom mesmo. Ele sentado na calçada e tocando sua viola, muito bom mesmo, muito alegre mesmo. E o seu Zé Valente foi uma figura daqui de Itapebuçu, como se fosse um patrimônio do lugar. Ele e o seu Sindu também, pessoas maravilhosas do lugar, né? Que contribuiu com o nosso lugar, com a sua viola. Eu creio que muita gente aqui do Itapebuçu conhece ele, conhece o seu Zé Valente, o Sindu, duas pessoas que a gente lembra com carinho, né? Estava aqui para tomar um cafezinho aqui na casa do seu Antônio e o Zé estava deitado aqui, certo? Deitado aqui na sua redinha e ele não media esforço entre 2, 3 palavras para ele rimar o seu verso. Ali começou uma rima e aquilo ali trazia muita alegria para a gente se alegrava muito. Ele recitando seus versos, né? Porque o Zé tinha uma mente brilhante, gente. O Zé tinha uma mente brilhante. Ele não precisava muitas palavras ali para ele, de repente, criar o seu verso, o seu repente. E ali contagiava, alegrava todo mundo, trazia aquela satisfação para toda a gente, tá bom? E aí foi isso, a gente viveu uns momentos muito bons aqui com a pessoa do Zé, seu irmão Sindu, aqui na casa do nosso amigo Antônio. Bom dia. Eu me lembro do Zé Valente, que é o Sindu também. Ele cantava ali na casa do meu avô, ali nas areias, do Joaquim Pereira. Ali passava a noite cantando ali mais eles lá, o meu avô, minha avó, e minhas tias, meus tios e minha mãe também, né? E nós morávamos perto, aí eu era pivete, ainda me lembro dele, eu já tenho 44 anos e é o que eu me lembro dele. Era bom mesmo, o homem era bom. Como artista, como artista, o homem era bom, porque me lembro que ele tinha uma revistazinha. Eles faziam esse percurso, certo? Vindo lá do Lajedo e eles vinham, certo? Caminhando a pé, o Zé com a viola no ombro, certo? E eles vinham aqui para a rua, vinha da zona rural, aqui para o centro de Itapebuçu, aonde ele vinha lá alegrar a comunidade, alegrar as pessoas ali com seus repentes, com seus versos muito bem rimados, muito bem bolados. E a história do Zé é essa, gente, que a gente está aqui apresentando para vocês.
Então, aqui foi a região onde morou, caminhou, aqui o Zé Valente e os seus irmãos, tá bom? Então vamos aqui fazendo aqui os vídeos e de certa forma até emocionante a gente falar a respeito de uma pessoa tão querida como o Zé e apresentar todo o trajeto que ele fez, que ele percorreu, certo? Durante a sua vida, contribuindo, deixando o seu legado aqui para o Itapebuçu, e não só para o Itapebuçu, mas para todo o Ceará, tá certo? Então, Itapebuçu também é história, e o Zé fez parte dessa história. A casa onde morou o nosso amigo Zé. Ele com toda a sua família. Toda a história do Zé se passou aqui, nesta região, tá certo? Foi aqui onde o Zé nasceu, foi aqui onde ele cresceu, acredito inspirado em tudo isso que se vê, a natureza em volta, o açude ao lado. Eu acredito que isso inspirou muito o Zé nos seus momentos ali, quando ele compunha os seus versos, os seus repentes. Contribuiu sem dúvida muito. E nós vamos conhecer a casa onde ele viveu, onde ele morou a vida toda, ele com o seu irmão Sindu. E nós vamos agora conhecer, ver de perto, tá bom? Vamos lá? Gente, é exatamente a casa. Fazia tempo que eu queria conhecer, tá certo? Ou melhor, rever, né? Porque eu já tinha vindo aqui há algum tempo atrás. E eu fazia um bom tempo que eu queria rever. Eu conversava com o seu Antônio, que é o Antônio Mangola, o irmão do Zé. E eu queria vir aqui para rever o local, a casa onde eles moraram, onde eles viveram. E aqui está, gente, ó. Já bem deteriorada, pois é uma casa bem antiga de taipa. Olha só, aqui está. É uma relíquia, pode-se dizer, uma relíquia histórica. E algo assim, de fato, até emocionante, eu confesso para vocês. Nesse momento, são 17 horas e ao cair da tarde já, e nós estamos aqui nesta localidade, gente. Eu imagino o quanto era prazeroso se viver aqui, o quanto era bom viver aqui, em contato com a natureza, certo? O roçado aqui ao lado, ó, que o seu irmão, o seu Antônio Mangola, ainda planta até hoje. Olha aqui a roçazinha ao lado. Pois foi exatamente aqui, gente. Aqui que viveu o seu Joaquim Freire dos Santos e Maria de Jesus, os pais do nosso amigo Zé Valente. Foi aqui onde eles criaram os filhos, onde os seus filhos viveram, e aqui o Zé viveu, certo? Por muitos anos, aqui fazendo o trajeto, como eu já falei para vocês, indo daqui para Itapebuçu, quase 7 quilômetros, acredito eu. E no inverno, no verão, enfrentando a escuridão da noite, enfrentando os perigos das estradas, enfrentando os insetos, os animais peçonhentos, mas o Zé venceu, deixando a sua história, deixando o seu legado
aqui para todos os itapebussuenses. Então, pessoal, aqui foi a casa onde viveu Zé Valente, o José Freire dos Santos, popularmente conhecido como o Zé Valente. Traz para a gente uma satisfação muito grande estar aqui, certo? O escritor Oswaldo Barroso, no livro Memória do Caminho, ele escreveu lá uma página, um capítulo dedicado ao nosso amigo Zé. Se vocês quiserem conhecer, certo? Vocês vão gostar da história do nosso amigo também. Então aqui é o F. Pontes, do canal Flautista que Adora, trazendo para vocês aqui um pouco da história do Zé, nesse dia em que se comemora aqui a data do seu falecimento, ok? Estamos aqui debaixo de um acácio e eu fui informado que toda tarde vinha o Zé saía ali da sua casa e vinha para cá com o seu irmão, o Sindu. E eles sentavam aqui tinha uma carnaúba aqui, ainda tem a forquilha, uma forquilha dela. E aqui eles se sentavam um ao lado do outro, gente. Pois os dois moravam sozinhos aí na sua casa. E eles sentavam aqui e eles começavam aqui a cantar os versos, a tocar sua viola e aqui compor as suas poesias, as cestilhas dos seus versos. Muito emocionante, pessoal. Eu confesso para vocês que é muito emocionante, viu? A gente que conheceu os dois, que vimos, acompanhamos de perto a história deles, os seus últimos dias aqui no plano terreno, nesse plano material, acompanhamos, de certa forma traz assim uma saudade, uma certa emoção falar do amigo Zé e do Sindu. Dois artistas. Nós estamos aqui no cemitério público de Itapebussu e nós vamos até o túmulo onde está o Zé Valente, tá bom? Vamos conhecer o túmulo do Zé. Pronto, pessoal. É exatamente esse aqui o túmulo do poeta, do repentista, do compositor Zé Valente, José Freire dos Santos, popularmente conhecido como Zé Valente. É um momento assim bem tenso, né? Está sepultado aqui neste lugar, neste local, certo? Mas a gente veio aqui fazer essa homenagem a essa pessoa querida e também aqui, de certa forma, trazer um pouco da história para que as pessoas conheçam a história do Zé Valente. Nós agradecemos a todos vocês que acompanharam o nosso vídeo. Nós vamos ficar por aqui, fechando o nosso vídeo aqui em frente, a casa do Zé, a casa da família Freire, e de certa forma emocionado. São 17 horas e 8 minutos. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo apresentado no nosso trabalho de hoje. Que Deus abençoe a todos vocês.
Fiquem com Deus, não deixe de se inscrever, dar sua contribuição aqui para o F Pontes e até o nosso próximo encontro, porque Itapebuçu também é história. Um abraço a todos os membros da família Freire e aqui a nossa memória, a nossa contribuição ao grande compositor, poeta Zé Valente, uma figura aqui do nosso Itapebuçu.